adolescentes e jovens do Grupo 2. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, no qual nesta aula nós iremos estar abordando a aula de número 124, ok? Nós damos o caloroso bem-vindo a vocês, que essa aula seja de grande proveito às suas almas. Então, para o início dessa aula, peço por gentileza que abra as vossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8. Peço a gentileza a vocês que foquem os seus pensamentos e as suas atenções a esses versículos que nós estaremos lendo, porque é de suma importância para a compreensão de todo o texto. Entende? Então nós vamos focar em cada versículo, retendo a palavra de Deus em nossos corações, para que possamos entender os detalhes e para que possamos aplicar às nossas almas essas passagens, tá bom? Então, peço por gentileza que você abra a palavra de Deus que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Vamos estar lendo essas passagens da palavra do Senhor. Dizendo assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali. Não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei, se turbou, ficou indignado, ficou irado com aquela situação. Chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Ele disse: vai e veja onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fero, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Pois bem,
essa passagem na qual nós lemos neste momento, uma das passagens mais lindas registradas no Antigo Testamento, no qual mostra a benignidade e misericórdia e os grandes feitos do Senhor em Israel, e também operando as suas bênçãos e milagres com o povo de Deus. Pois bem, nós sabemos que os sírios era um povo que era inimigo do povo de Israel. Ele possuía um grande exército, possuía grandes armas e tinha um poder bélico muito maior do que o de Israel. Então, e foi um grande inimigo de Israel durante muito, muito tempo. Assim, essa passagem é um exemplo para nós de como muitas pessoas também são inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado e o pecado nos faz inimigos de Deus. E nós somos inimigos do Senhor. Meu querido adolescente, jovem, que está ouvindo esta lição, uma coisa digo a vocês: você, se não nasceu da morte para a vida ainda, se o Senhor não lhe perdoou os seus pecados, querido jovem, adolescente, você é um inimigo de Deus. Não tem como fugir dessa situação pelos seus próprios méritos. Você é um inimigo de Deus enquanto não passou da morte para a vida. Porque você não ama a palavra de Deus no seu coração. Talvez você tenha até algum interesse. Mas assim como os sírios eram inimigos de Israel, assim também as vossas vidas são inimizade contra Deus em todo o tempo. Ok? Então, primeiro nós lidamos já de início a tratar deste ponto, porque esses acontecimentos registrados na palavra de Deus são como simbologias, algumas são literais, aplicações literais, outras são como simbologia para fazermos aplicações às nossas almas. Assim como a Síria era um grande inimigo de Israel, assim também todos os pecadores são grandes inimigos de Deus, enquanto não houver perdão para os seus pecados, enquanto não tiverem sido perdoados dos seus pecados diante do Senhor. Então aqui está um grande feito das tropas sírias. Eles armaram planos, estratégias para emboscar Israel e destruir de uma vez o povo de Deus. Colocaram soldados à espreita em lugares, mas em todas as estratégias que os sírios estabeleceram contra Israel, em todas elas foram mal sucedidas, porque o Senhor revelava ao profeta Eliseu o que iria de acontecer em cada situação. E como a Bíblia nos relata, o rei da Síria muito se indignou por esses ocorridos. E até achou que havia uma pessoa entregando as suas estratégias para o povo de Israel. Ele ficou extremamente irado, indignado diante desses feitos. Assim também são muitos ímpios. Eles se iram contra Deus. E de todas as maneiras, fazem até planos de como tentar persuadir a palavra de Deus ou tentar desmentir as veracidades bíblicas. Mas em todas elas são mal sucedidas. O Senhor sabe de todas as coisas. Assim é os feitos, assim é o que o Senhor faz e nessas situações. E diante disso, o Senhor, conhecendo todos os caminhos, frustrou os planos do rei da Síria. O Senhor conhece todos os caminhos dos homens. O Senhor sabe de todas as coisas. Não tem como escapar do conhecimento de Deus. Ele te conhece
mais do que você mesmo possa se conhecer. Ele te conhece, meu querido adolescente, ele te conhece, meu querido jovem que está ouvindo essa lição. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Pois bem, eles acharam que tinha um delator, uma pessoa que estava entregando os planos do rei da Síria para o povo de Israel, mas não havia um delator, não havia uma pessoa que estava entregando as estratégias do rei da Síria. Era o próprio Senhor que avisava ao profeta Eliseu o que estava acontecendo. E diante disso, o rei, com toda a sua fúria, se indignou, agora não contra Israel, mas contra o profeta Eliseu. E se levantou um grande exército, segundo as ordens do rei da Síria, para ir contra Eliseu, um homem do Senhor. Pense agora, com grande fúria havia o rei da Síria contra este homem de Deus, contra este ancião, já um idoso. Veja que grande ira ele estava para com este homem, a ponto de levantar um exército com milhares e milhares de cavaleiros e milhares de soldados contra apenas um único homem, o profeta Eliseu. E nós podemos ver ao decorrer da história do cristianismo, muitos homens de Deus que foram fiéis à palavra do Senhor, e se levantaram muitos homens contra eles. Nós podemos ver a vida do apóstolo Pedro, a vida do apóstolo Paulo também. Nós podemos ver George Whitefield, John Wesley, Lutero, John Knox, homens de Deus que na qual foram fiéis ao Senhor, e pela sua fidelidade ao Senhor se levantaram um grande exército, muitas pessoas contra apenas um único homem. Semelhantemente foi a situação de Eliseu, e o seu jovem, o seu servo, na qual estava junto de Eliseu, ao ver aquela situação, ao acordar pela manhã, ver um grande exército ao redor da minha casa para me pegar, para me destruir. Ele temeu muito naquela situação. E veio o profeta Eliseu para o acalmar e dizer: não temas, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que nós podemos aprender nessa lição? O que nós podemos retirar para aplicar às nossas almas? Que existem forças invisíveis ao nosso redor. Querendo ou não, nós somos muito inclinados a pensar somente nas coisas daqui e do agora. Doenças, catástrofes, perseguições, fome. Todas essas coisas atraem os nossos olhos para as coisas somente do aqui e do agora, e não conseguimos ver uma perspectiva espiritual nas coisas que estão ao nosso redor. Existem forças invisíveis operando ao nosso redor. O poder de Deus ao movimentar as coisas, ao agir em cada situação no globo terrestre. Nós podemos ver os inimigos do Senhor, que são os demônios, operando também com suas forças invisíveis contra a igreja do Senhor, operando incansavelmente 24 horas por dia. Então existem forças invisíveis acontecendo ao nosso redor. E Eliseu, que tinha conhecimento dessas coisas, ele acalmou o seu servo. Ele acalmou aquele jovem dizendo: calma-te. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele estava vendo uma visão maravilhosa de um exército celestial que estava para proteger ele. Pois bem, Eliseu lhe rogou ao Senhor, dizendo: Senhor, fere-te este exército com cegueira. E assim sucedeu. Todo aquele exército ficou cego. Todos aqueles homens ficaram cegos.
Que interessante, não é? Nós imaginarmos aquela situação, que interessante. Nós podemos ver aqueles inimigos do povo de Deus sendo frustrados. Todos os seus planos contra o povo de Deus serem frustrados por causa da sua rebeldia contra o Senhor. Assim são os ímpios também. Mais cedo ou mais tarde eles serão frustrados em seus caminhos, serão humilhados pelo Senhor por causa da sua rebelião contra Deus, da soberba do seu coração e do orgulho dessas almas que se apresentam diante de Deus. Assim o Senhor faz, o Senhor abate aquele que se exalta. Meu querido adolescente, será que você também não se encontra na situação de cego para com as coisas do Senhor? Somente pensa nas coisas do aqui e do agora. Não reflete nas coisas espirituais. Não pensa nas coisas eternas. Será que também se encontra cego também como aquele exército sírio se encontrou? Reflita dentro da sua alma essas questões. E assim sucedeu para com aquele exército. E o profeta Eliseu conduziu aquele grande exército até Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. E conduzindo até Samaria, envergonhados e humilhados, o Senhor lhe abriu os olhos de todos aqueles homens do exército sírio. E ao abrir os olhos ficaram ainda mais envergonhados e humilhados, pois eles se encontraram em uma situação no qual estavam totalmente desprevenidos. Se eles quisessem, eles podiam ser derrotados facilmente pelo exército de Israel. Mas assim não sucedeu. Isso é para nós aprendermos grandes lições nessa situação. O que aconteceu depois que o Senhor lhe abriu os olhos? A Bíblia diz que Eliseu deu pão e água para eles comerem. Que maravilhoso pensar nisso, meu querido adolescente. Será que essas coisas não tomam a sua atenção? Olha só a grande misericórdia e benignidade do Senhor para aquele exército sírio. O Senhor não retribuiu o mal com o mal, o Senhor retribuiu o mal com o bem. Eles podiam ser massacrados. O Senhor podia ter permitido que eles fossem destruídos ali, mas permitiu que não fossem para nos trazer uma grande lição. Uma lição que aplica a salvação das nossas almas. Isso que o Senhor faz com pecadores. Todos nós somos inimigos de Deus, por natureza. O Senhor mostra que nós somos cegos pelo pecado, como nessas ilustrações. E depois o Senhor vem e abre os nossos olhos. Quando a primeira vez que nossos olhos são abertos, nós conseguimos ver que nós somos pecadores, imundos pecadores. Enquanto você não ver dentro de si mesmo que você é um pecador, que você é uma pecadora, você ainda não alcançou a graça, a misericórdia e a salvação em Cristo Jesus. O primeiro passo em direção do Senhor são olhos abertos. Agora eu me vejo como pecador. Não vejo agora como meus pecados como meros pecadinhos. Eu me vejo como um grande transgressor da lei de Deus. Eu não culpo mais agora Hitler, não culpo mais agora Osama Bin Laden. Não, eu pequei contra o Senhor. Eu sou um grande transgressor. Meus olhos foram abertos. Eu vejo a iniquidade do meu coração. Eu vou ao Senhor em lágrimas e peço perdão pelos meus pecados. E o Senhor vem no coração contrito. O que o Senhor concede a uma alma quebrantada? O que vai dizer nessa passagem? O Senhor concede pão e água.
Isso é maravilhoso refletir nessas passagens e nessas simbologias tão gloriosas que o Senhor tem nos concedido. O Senhor deu a eles pão e água. Pão simbolizando Cristo. Ele é o pão da vida. Como nós vemos no Evangelho de João dizendo, eu sou o pão da vida. Nós podemos ver esse exemplo assim também. Ele concedeu também água àquele exército, dizendo que do Senhor Jesus Cristo flui águas vivas que saciam a alma do pecador. Nossa, que maravilhoso refletir essas questões. Como foi concedido pão e água, o Senhor é o pão da vida. Somente o Senhor pode saciar a alma faminta pecadora. E depois o Senhor vem e concede água. Água para manter a alma do pecador viva e com vigor diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Essa ilustração que o Senhor permitiu é uma ilustração perfeita do que é o Evangelho, do que é a salvação que o Senhor efetua em pecadores. E logo depois disso ele vai relatar no final que houve paz em Israel, que nunca mais o exército sírio se levantou contra Israel. Que maravilhoso refletir nisso. Que maravilhoso. A paz no pecador após a salvação. A paz, não mais ira contra Deus, não mais contenda, se opor aos mandamentos do Senhor e ficar relutando contra os mandamentos em desobediência, em rebelião. Não mais isso, agora paz. Eu sirvo com prazer, eu me disponho ao Senhor com prazer, deleito-me nele em prazer. Me humilho diante do Senhor com grande prazer. Isso é uma alma regenerada pelo Senhor. Você pode ver essas características em sua vida. Paz na alma. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, o seguinte: tendo sido, pois, justificados gratuitamente, tendes paz com Deus. Ou seja, quando os meus pecados são perdoados, eu agora tenho paz com Deus. Os mandamentos do Senhor agora não são pesados, são deleitosos, ou seja, eu tenho prazer neles. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Meu querido adolescente, não engane-se a si mesmo. Sem perdão dos seus pecados, você jamais entrará nos céus. Eis que em breve o Senhor Jesus Cristo virá. Você se encontra preparado na condição em qual se encontra neste momento? Você está preparado para confessar todos os pecados, todos os seus pensamentos no qual você pecou contra o Senhor durante toda a sua vida? Se a resposta é não, peça perdão ao Senhor, rogue ao Senhor para que abra os seus olhos. Peça perdão por cada pecado que cometeu contra o Senhor. E rogue ao Senhor para que salve a sua alma da perdição. Amém? Que você fique com essa lição nesta aula de hoje. Reflitam nela. Não deixe os seus pensamentos esquecer essa lição na qual vocês tiveram hoje. Amém? E para que o Senhor venha confortar e exortar as vossas almas. Amém? Fique agora com o hino de número 47 do Hinário dos Adultos, para o conforto das vossas almas. Amém? Que o Senhor seja com cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém.